E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 11 das Backrooms, The City That Never Sleeps, ou A Cidade que Nunca Dorme. Dificuldade de sobrevivência 2, levemente seguro, contagem baixa de entidades. Vamos lá, gente. O nível 11 foi reescrito. Temos vídeo do nível 11 antigo no canal. Ele manteve o tema, mas o nome deixou de ser A Cidade Infinita para se tornar A Cidade que Nunca Dorme. O que faz sentido também, já que no nível 11 uma das principais descrições dele é que o nível sempre está de dia. Então vamos ver como é que tá esse novo nível 11. O nível 11 é uma metrópole vazia, com arquitetura inspirada em diversas cidades urbanas. Apesar de inconveniente, é também o centro não oficial dos Backrooms. Descrição do nível escrita por Arthur Mellon, antigo líder do BNTG, do banco de dados do seu grupo, por volta de 2017. O nível 11 é o que se esperaria ao imaginar uma cidade ocidental típica. As ruas são alinhadas em blocos, cada um salpicado por diversas construções metropolitanas. Elas atendem a uma variedade de propósitos e são interligadas por estradas secundárias, vielas, praças e estacionamentos. Não há terrenos selvagens no nível 11, além de parques, nem grandes extensões de florestas ou planícies. A densidade de prédios varia de acordo com a região. Algumas seções do nível 11 são compostas apenas por arranha-céus, enquanto outras áreas têm edifícios que mal chegam a 3 andares. Edifícios de alta densidade são agrupados em vários quarteirões, e os quarteirões subsequentes transitam gradualmente para densidades mais baixas ou vice-versa. Como o nível 11 é mais conhecido como o nível da cidade, isso levou muitos que chegam a lotes mais suburbanos do nível 11 a acreditarem que estão em outro nível, especialmente o nível 9, apesar do nível 9 ser à noite. Não se esquece do like. Todos os tipos de edifícios existem no nível 11. Apartamentos e escritórios básicos são abundantes, enquanto estruturas especializadas como escolas, shoppings, academias, usinas de energia, pontos de transporte público e museus são menos comuns. Essa não é uma lista exaustiva, mas esses são alguns dos mais comuns de se encontrar, perdendo apenas para casas, lojas, escritórios e fábricas. Embora estes sejam os estilos mais abundantes, qualquer tipo de edifício existente nas Frontrooms pode existir no nível 11. Todos os edifícios têm um estilo arquitetônico extremamente insípido e modesto, o que faz com que muitos pareçam semelhantes a alguns blocos idênticos à primeira vista. Apesar da monotonia, existem outras características únicas no nível 11, como linhas ferroviárias, metrôs, canais, túneis e pontes. Os metrôs se expandem infinitamente, seguindo o mesmo traçado das ruas acima e se entrelaçando em cruzamentos e junções. Os canais fazem o mesmo e, embora comecem ou tenham estações em fábricas ou eclusas, nunca se unem a um oceano. Os canais também ficam no subsolo por vários períodos, conectando-se a metrôs, esgotos e passagens de manutenção em formas não padronizadas para a arquitetura da Terra. Todas as estruturas do nível 11 são indestrutíveis na maioria dos aspectos, e apesar de serem edifícios superficialmente, assemelham-se mais a altos penhascos de concreto. As janelas de muitos edifícios não oferecem vista para seu interior, funcionando como espelhos opacos e escurecidos. Esses edifícios sem interior, como seriam de se esperar, também são inacessíveis, com portas trancadas e arquitetura geralmente impenetrável. Comparando as medidas em blocos singulares, 1/3 dos edifícios é indestrutível ou inacessível. Edifícios abertos têm interiores que se assemelham a layouts típicos do seu tipo de construção, mas sempre apresentam um mobiliário escasso. Os eletrodomésticos estão em pleno funcionamento, o que abrange, no mínimo, iluminação, aquecimento e torneiras. O nível 11 gera sua própria energia, água, reciclagem de resíduos, alimentos e etc. Tudo em seus edifícios especializados. Os locais de produção são totalmente automatizados, mesmo que o processo pelo qual um produto seja feito não seja automatizado, como máquinas de costura ou estúdios de escultura. Materiais que são transportados através da cidade sem intervenção humana, como energia e água, são constantemente transmitidos através do nível 11 pelos meios convencionais. No caso desses dois exemplos, seriam fios de energia e canos de água. A maioria dos materiais que não são energia ou água atravessam o nível 11 através de no-clip, quando não estão sendo observados. Todo o nível 11 é completamente autossuficiente, e apesar de sua fachada silenciosa, há muitos processos pelos quais o nível passa para se manter abastecido. Dá uma olhada no canal secundário. Poços subterrâneos são constantemente apedrejados. Pequenas plantações derrubam árvores que crescem espontaneamente. E refinarias geram produtos sintéticos como plástico. Quaisquer produtos produzidos seguem para fábricas ou armazéns para se tornarem mercadorias, quando produtos seguem para lojas ou diretamente para residências. Esse no-clip não pode ser observado tanto por olhos humanos quanto por vias digitais, pois qualquer objeto que faria no-clip ou que vão fazer, só o fazem quando não estão sendo observados. Esse fato pode ser explorado
explorado não apenas para obter uma grande quantidade de suprimentos, mas também para controlar se eles saem ou não de onde são produzidos. Se uma comunidade suficientemente grande residir em uma fábrica, ela pode limitar ou até interromper essa exportação, embora isso exija que vários locais sejam reivindicados simultaneamente para afetar, mesmo que apenas a área local. Isso ainda é viável e já foi feito no passado. Nesse ponto da wiki aparece um pequeno registro. Foi trágico, porque, quer dizer, simplesmente aconteceu, não foi? Preciso explicar? Lá estava eu, perdido e desidratado em algum mundo fechado, que não me lembro, aparecendo de repente no Urban 1. Foi uma grande mudança. Deixa eu te contar, mas, por favor, não divague. Ei, não me interrompa, estou chegando na tragédia, certo? Esse registro é de um antigo administrador de um extinto grupo chamado Pug, detalhando seu primeiro encontro com o nível 11 na rádio pública, por volta de 1966. Esse Pug, pelo visto, chama Grupo Unificado da Poly. Essa Poly, ou esse Pug, não tem nenhum link para uma wiki própria. Bom, já que é dito que é um grupo extinto, então faz sentido que não tenha mais uma wiki para ele. Esse trecho, ele deixou uma coisa interessante em aberto, já que também não tem um link para isso. Esse tal Urban 1. Já que esse registro é de um outro grupo, um grupo bem antigo, se data de 1966. Provavelmente o Meg não existia nessa época. Talvez esse Urban 1 seja o método que esse grupo, Pug, usava para denominar os níveis deles. A gente sabe que grupos diferentes nos backgrounds denominam níveis de outros jeitos. O BNTG chama os níveis de assets. O pessoal da cena 01.1 também chamava esse nível de cena. Os olhos de água chamam de ground e por aí vai. Pode ser que Urban seja o método desse grupo chamar os níveis. E o nível 11 seria o Urban 1, porque talvez seja o primeiro nível urbano? Enfim, especulações, já que não temos mais nada sobre isso. Confere aí se você tá inscrito. As ruas do nível 11 são tão fluidas quanto os suprimentos do nível. Veículos, quando não observados, se movem entre estacionamentos e calçadas. Pilares e outdoors de publicidade mudam o que anunciam. Anúncios são uma mistura quase uniforme entre tópicos das frontruns, imagens e palavras ininteligíveis. Às vezes, podem parar de mudar e ficar desbotados ou rasgados. Obras nas estradas e manutenção da cidade aparecem espontaneamente, junto com andaimes, grafites, lixeiras e etc. Outras vezes, eles se movem pelo nível 11 ou alteram detalhes minuciosos. Itens retirados desses cenários temporários não desaparecerão ou se moverão como o restante dos itens. No entanto, qualquer item movido de lugar desaparecerá. Como muitos novatos do nível 11 tentam utilizar os veículos, é importante observar que eles podem ser movidos manualmente, desengatando o freio de mão, embora nenhum carro tenha combustível. Como todo combustível de qualquer nível não produz resultados, a única maneira conhecida de fazer o veículo do nível 11 realmente funcionar é trocar os injetores e bombas de combustível por um idêntico de outro nível. Dependendo do modelo, também pode ser necessário substituir elementos como o coletor de admissão. Felizmente, muitos níveis que têm carros se conectam ao nível 11. Embora já se saiba que os níveis evoluem com o tempo, a evolução do nível 11 opera sob os mesmos princípios do restante de sua fluidez. Isso pode fazer com que áreas inteiras pareçam mais antigas do que outras, embora existam pouquíssimas áreas que apresentem esse efeito. Esse efeito de evolução nunca deixa o nível 11 com edifícios excessivamente modernos ou futuristas, e também elimina distritos históricos naturalmente presentes. Às vezes, edifícios com estéticas de décadas passadas são modernizados com lâmpadas modernas, ar-condicionados e etc. Normalmente o nível muda em torno do que as pessoas estabeleceram, modernizando os edifícios, deixando os alojamentos intactos, por exemplo, e algumas áreas podem ser mantidas com aparência anacrônica, desde que haja pessoas o suficiente residindo permanentemente na área. Embora haja exceções a essa regra, uma boa maneira de localizar assentamentos estáveis no nível 11 é encontrar aqueles que parecem anacrônicos em relação a áreas desabitadas. Confere aí se o sininho tá ativado. Sabe o que ele me perguntou? Ele me perguntou se as obras eram reais. Claro que não, seu idiota. Se não fosse pelo fato de eu depender desse homem para os meus remédios, eu teria abandonado na capital. Um trecho do diário de um embaixador do nível 11 dos líderes, de 14 de setembro de 1967. Bom, pra quem não lembra, líderes é o grupo que conhecemos na lore da cena 01.1, que é uma lore muito doida, tem um vídeo compilado de toda essa lore. Vê lá. Esse texto me pareceu um modo de desenvolver eles. Talvez esse texto tenha alguma importância maior mais tarde, talvez em outras wikis, ou só seja um texto jogado mesmo para citar os líderes. Afinal, o nível 11 é muito grande e não é possível que na época que os líderes ainda existiam, eles não tinham nenhuma relação com esse nível, né? Mas é um texto estranho, porque o homem dos remédios teria abandonado ele na capital. O que eles estão falando, sabe? Esse texto parece não significar nada pra gente, a não ser que outra lore da cena 01.1 explique esse texto e talvez cite essas pessoas. Outra coisa importante sobre esse texto é que embaixador é uma palavra que significa
significa um diplomata de alto escalão que representa oficialmente um país em outro país. Nas backgrounds não temos países exatamente, então a ideia dele ser um embaixador é que ele seria o embaixador dos líderes no nível 11, que é um nível que não pertence aos líderes. Ele seria, digamos, um representante dos líderes na época no nível 11. Tô falando isso, mesmo que seja óbvio, que estamos falando do nível 11. E o nível 11, lembra, nível 11.3, onde tem entidades conhecidas como embaixadores. Então alguém pode acabar confundindo porque a palavra embaixador foi utilizada e achar que tá falando das entidades. Não. Outra coisa, vocês gostam de datas? Temos datas. Quem lembra do vídeo da cena 01.1? Lá tem muitas datas. 14 de 9 de 1967 é a data do registro dessa transmissão. 1987 é a data de descoberta da cena 01.1. Ou seja, esse registro passa 10 anos antes de descobrirem a cena 01.1, que explica muita coisa. Se você bem lembra na lore, os líderes foram todos para a cena 01.1 quando descobriram. E esse registro de um dos líderes mostra algum tipo de insatisfação, falando que se não fosse os remédios, ele ia ter deixado aquele cara na capital. Pode ser um indício de que os líderes não estavam tão satisfeitos com o nível 11, por algum motivo, o que pode ou não ter influenciado a decisão de abandonar o nível 11 quando a cena 01.1 foi descoberta 10 anos depois. Pena que, né, rolou o que rolou e foram de base. Enfim, análises. Apesar dos sistemas complexos descritos, o nível 11 é mais famoso pelo seu mais básico. Ele se conecta a quase todos os níveis conhecidos dos backgrounds. As saídas do nível 11, apesar de estarem em posições fixas, são tão discretas quanto numerosas. Por mais que exceções se apliquem, sabe-se também que novas saídas se formam à medida que antigas desaparecem. Quase sempre são uma viagem só de ida e podem deixar os não iniciados presos em um nível desconhecido e perdidos em um canto dos backgrounds ainda não descoberto. Frequentemente, tem sido tarefa daqueles que vivem permanentemente no nível 11 mapear e marcar publicamente onde estão as áreas com mais saídas. Não é incomum que pessoas do nível 11 desapareçam aleatoriamente e permanentemente, não por causa de sua morte, mas simplesmente por se perderem em um nível que ninguém jamais descobrirá além deles mesmos. Comenta alguma coisa pra engajar o vídeo. Veículos e móveis são comumente usados por grupos para criar barricadas longe dessas áreas, e trilhas pichadas são comuns em praticamente qualquer rua onde haja uma comunidade próxima. Elas nem sempre são precisas, mas são a melhor opção para atravessar com segurança. Porém, a evolução natural do nível tende a apagar essas estradas criadas. Também é comum encontrar memórias e homenagens a pessoas perto dessas barricadas, e muitas trilhas em ruas seguras foram nomeadas em memória dos desaparecidos. Somando a alta densidade de saídas, que se conectam a milhares de níveis, quase todos os níveis dos backgrounds têm uma conexão com o nível 11 em algum lugar, com exceção de níveis sem saída, como o estranhamente ínfame nível 790. Praticamente todos os níveis têm passagem para esse. Muitos caem no nível 11 acidentalmente e, dependendo de onde se chega, basta alguns passos para cair de volta acidentalmente. Interessante essas questões, porque fizemos literalmente um vídeo sobre entradas e saídas do nível 11 recentemente e tiveram muitos comentários de pessoas falando algo que realmente era verdade no nível 11 antigo e agora é ainda mais. Comentaram que o nível 11 tem muitas saídas, que parece que tudo o que você faz leva você a um nível aleatório, e o quanto isso torna o nível 11 perigoso. E essa análise nos comentários é realmente importante. Meu vídeo sobre a falsa segurança do nível 11 não levou isso em consideração na época, porque eu nem tinha percebido isso. Fomos percebendo quanto mais fomos fazendo vídeos de backgrounds no canal, e percebemos especificamente quando eu lancei aqueles vídeos de saídas do nível 11. E é muito doido que quando chegamos a essa conclusão de que o nível 11 tem muitas saídas é algo problemático pro nível, o nível 11 é reescrito e isso, entre aspas, se torna canônico. Eu digo entre aspas porque antes era canônico. A gente só precisava ver muitos níveis dos backgrounds, como fizemos aqui no canal, para perceber essa questão. Afinal, no nível 11 antigo não tinham tantas saídas assim anexadas. Nós só víamos mais saídas do nível 11 quando fizemos vídeos de outros níveis. Então era canônico, mas precisava de uma grande imersão e grande conhecimento da história para perceber isso. E é muito doido que isso foi deixado claro logo na próxima wiki do nível 11. É o que eu falo, meu canal tem muitas coincidências estranhas. Eu tenho até um short sobre essas coincidências estranhas e vieram muitas outras depois, só que eu não fico anotando, né? Eu devia ficar anotando pra fazer mais shorts sobre essas coisas. Sabe aquele meme de tipo, o cara copiando o que outra pessoa tá fazendo? É o Wikidot vendo meu canal secretamente e fazendo as paradas, mano, porque parece muito isso, cara. A pena que não é verdade.
Outra coisa, antes eu reclamava que quase todo nível tinha uma saída ou entrada pro nível 11. E por que eu reclamava disso? Simples. Backrooms é uma história comunitária. Pessoas comuns podem escrever a história, mandar pro Wikidot para ver se os moderadores aprovam. Ou seja, se o nível 11 é um dos níveis mais famosos dos Backrooms, obviamente isso influencia nas pessoas que vão criar seus níveis pros Backrooms. O seu Zé, que acabou de conhecer Backrooms e não conhece muito mais que o nível 11 ou qualquer outro nível e resolve fazer o seu próprio nível, ele tem uma chance altíssima de citar o nível 11 como uma entrada ou uma saída do seu próprio nível, porque o nível 11 é muito famoso. Ou seja, é um fenômeno de uma história comunitária. Algo muito famoso ser muito citado, porque é algo muito famoso na comunidade e a própria comunidade escreve a história. E isso gerava um fenômeno que a grande maioria dos níveis dos Backrooms eram ligados ao nível 11 de alguma maneira. E isso me incomodava, porque parecia ilógico dentro da história isso acontecer. Por que dentro da história de Backrooms, que é um lugar de lugares infinitos aleatórios, com coisas aleatórias, porque especificamente um nível específico aleatório tem tantas conexões com ele? E esse nível não é o hub, que é sobre ter conexões. Não faz sentido que aleatoriamente, com os Backrooms sendo um universo aleatório como é, isso aconteceria. Não faz muito sentido. Dentro da história não faz sentido, mas fora da história, por tudo que eu expliquei, isso é explicado. E parece que o novo nível 11 resolveu abraçar esse conceito no lugar de tentar destruí-lo. E eu acho uma decisão bem lógica, porque é impossível impedir que futuramente novos escritores de Backrooms não façam ligações com o nível 11, porque provavelmente esse nível sempre será um dos níveis mais famosos dos Backrooms. Então, eu acho que eles não tinham outra escolha a não ser canonizar o nível 11 como quase um Hub 2, e então desenvolver sobre as implicações disso na história, que foi o que fizeram aqui. As implicações disso é que, por o nível 11 ser diferente do Hub, tem entradas e saídas aleatórias, né? Não é que nem no Hub que você tem que abrir uma porta com uma chave para poder você ir pro nível que você quer. No nível 11 as entradas e saídas são sempre aleatórias. Isso gera um problema pro nível 11. Então eu acho que eles foram muito bem nessa wiki aqui em resolver essa questão. Por mais que continue pra mim meio ilógico que o nível 11 se conecte a tantos níveis assim, tipo, por quê? Mas eles não tinham escolha a não ser canonizar e fazer isso ficar bom na história. Eu acho que foi exatamente o que eles fizeram. Eles, além de canonizar, eles abordaram as implicações disso. Então, cara, ponto positivíssimo pra essa nova wiki do nível 11. Até aqui ela tá impecável. Foi a melhor saída na minha visão. Apoie o canal, se puder. Para o meu pequeno morango. Uma lembrança memorial pra uma menina de 8 anos chamada Tanzin Clark, que segundo seus pais, ela havia saído de casa e então não clipou no chão. E ela nunca mais foi encontrada desde então. Mensagem deixada algum tempo depois, do dia 3/3/2009. O porquê o nível 11 é um nível central extremamente imprevisível sempre foi um tópico de debate. Até mesmo a documentação antiga o menciona com frequência, como também mencionam a habitação do nível 11, como hieroglifos decodificados de 2910 a.C., quando o nível 11 era conhecido como Tinis Infinito. Aqui mais uma pausa importante. Tinis, eu pesquisei e vi que era um nome da capital grega nas primeiras dinastias. Segundo a Wikipédia, data de 4000 a.C. e 2910 a.C. é tipo 3000 a.C., 1000 anos de diferença, o que torna relativamente lógico o apelido do nível 11 nessa época. Era uma referência a uma cidade que era conhecida por volta daquela época. Só que assim, esse texto da Wiki é extremamente importante porque olha essa imagem. A descrição dessa imagem é o seguinte: uma ilustração do nível 11, de como era em 3000 a.C., desenhada em 1790 d.C. Isso muda tudo. Antigamente, o que era canônico pra gente era que o nível 11 sempre existiu nos Backrooms. Ou seja, entendíamos que há 4000, 3000, 2000, 1000 anos antes de Cristo, o nível 11 era exatamente como conhecemos hoje, uma cidade moderna. E que isso era explicado pelo que já sabemos que é canônico, que os Backrooms são atemporais. Afinal, o nível 0.1 claramente é uma nave futurista das Frontrooms, uma nave que não é possível ser construída hoje nas Frontrooms. E tem registro dessa nave, mostrando que eles vieram das Frontrooms, só que no futuro, sendo que não tem como eles existirem hoje. Logo, a única explicação é que os Backrooms recebem coisas de tempos no futuro. E isso, inclusive, corrobora com a questão de não poder ter saída nos Backrooms, porque se tiver, teríamos problemas temporais até, porque pessoas do futuro poderiam sair pro passado e isso geraria paradoxos e problemas, enfim. Se algo do futuro das Frontrooms caiu nos Backrooms no passado, o nível 0.1, uma nave do futuro, então não era nada absurdo que o nível 11 existisse nos Backrooms exatamente como ele é hoje, desde sempre. Há 4000 anos antes de Cristo, se o nível 11 existisse lá exatamente como é hoje, é só uma coisa do futuro das Frontrooms caindo nos Backrooms e existindo lá. Era o que entendíamos do
nível 11 anteriormente. Mas aqui, a nova wiki do nível 11, com essa apresentação desse conceito de que os níveis evoluem, tudo muda. Hypa o vídeo. O nível 11, em 3000 a.C., era uma cidade da época de 3000 a.C. E com o passar do tempo, ela foi evoluindo até se tornar uma cidade moderna que temos hoje. Místice. Então isso entra, entre aspas, como um retcon em Backrooms. Backrooms agora não são mais atemporais. Agora os níveis evoluem e se mantêm mais ou menos no tempo atual das Frontrooms. Se atualmente nas Frontrooms temos as cidades que temos, logo nos Backrooms elas serão parecidas com esse mesmo período? Não acho que seja assim. Temos muitos níveis com temáticas antigas que não mudaram, como o nível 51. E temos níveis do futuro ainda na história, como o nível 15 e o nível 0.1. E assim, o nível 11 antigo não falou em nenhum momento que há 5000 anos atrás, o nível 11 era a cidade igual às atuais. Ou seja, essa era uma visão que nós tínhamos para a história. Era basicamente um headcanon, era mais uma teoria que a gente entendia com base em outras coisas que a história apresentou pra gente. E especificamente a questão do nível 11 sempre ser como foi. Isso era uma teoria. Os Backrooms serem atemporais não é uma teoria. É claramente canônico com o nível 0.1. E com várias outras coisas, na verdade. Nós levamos isso como verdade, que era o caso, porque era o que mais fazia sentido na época. Então, não necessariamente nós podemos chamar isso de um retcon, porque apenas foi adicionado uma informação que não tinha. Não foi adicionado uma informação que mudava o que era. Seria uma mudança se tivesse dito na wiki antiga do nível 11, que há 5000 anos atrás ele era exatamente como é hoje, mas não é o caso. Então acredito que sim, que essa questão dos níveis evoluírem não ocorra em todos os níveis, porque senão o nível 51 não seria mais como ele é. Essa questão dos níveis evoluírem muito provavelmente será algo específico de alguns níveis, e um desses níveis é o nível 11. E provavelmente, acredito eu, a maioria dos níveis são iguais desde que começaram a existir. Mas muitos níveis deixam de existir e outros nascem. Então pode ser que há 5000 anos atrás, por exemplo, um nível parecido com o nível 633 pode ter surgido. E eventualmente esse nível deixou de existir e eventualmente apareceu outro nível parecido com ele, o nível 683, que agora é mais parecido com algo atual. Ou seja, diretamente ele não evoluiu. Apenas um nível antigo deixou de existir e um novo surgiu, que copiou as coisas mais atuais das Frontrooms. Seriam níveis diferentes, mas coincidentemente teriam um tema parecido em diferentes épocas. Isso é totalmente plausível, afinal os Backrooms são infinitos, níveis morrem, níveis nascem, então a chance de antigamente existir um nível parecido com o nível que tem hoje é muito alta, e esse nível não necessariamente evoluiu, ele apenas deixou de existir e coincidentemente um outro nível parecido apareceu, só que com uma temática mais moderna. E como é dito na wiki, tem saídas para lugares que nem foram descobertos ainda. Ou seja, quem sabe ainda exista um nível parecido com o nível 683, que é uma casa grega, mas ninguém ainda descobriu esse nível. Tá entendendo o meu ponto? Seria muito ambicioso, para não dizer louco dos moderadores de Backrooms, querer introduzir que todos os níveis dos Backrooms evoluem, porque isso quebraria muitas questões antigas da história, que são boas questões da história. Backrooms seriam atemporais, níveis deixarem de existir e novos níveis surgirem e tudo mais. Eles teriam que deletar o nível 0.1 e o nível 15, e teriam que deletar o nível 51 também, e outros níveis antigos que não evoluíram. Então não acho mesmo que essa questão da evolução seja regra para os Backrooms, mas sim se aplica a níveis selecionados. Canônico em alguns níveis e outros não. E os outros níveis se mantêm como sempre foram, tanto os níveis com temáticas antigas, como o nível 51, e podem nascer níveis atualmente com temáticas de 5000 anos atrás, e também podem nascer níveis hoje com temáticas futuristas. Acho isso importantíssimo para Backrooms serem o que são. Afinal, se você torna isso regra, as pessoas não poderiam criar níveis nem futuristas nem níveis antigos, porque todos os níveis teriam que estar mais ou menos na atualidade, já que eles evoluem. Faz sentido? Então, enfim, continuando. Acredita-se que a natureza do nível tenha sido causada pela própria habitação humana. Ao longo de milhares de anos, com a chegada de pessoas ao nível 11, a perfuração e a distorção da realidade pode ter causado um enfraquecimento da estrutura euclidiana do nível. Como o nível 11 levou 7000 anos para atingir esse estado, pode-se presumir que serão necessários outros 7000 anos para dobrar as saídas atuais, e milhões de anos para o nível ser destruído por esse fenômeno. Portanto, nenhum morador dos Backrooms ou do nível 11 precisa se preocupar em usá-lo em excesso. Embora existam poucas evidências arqueológicas ou antropológicas que o comprovem, acredita-se que o nível 11 foi apenas uma planície no passado, sem prédios nem entidades. Em tempos anteriores aos assentamentos, acreditava-se que quase todos os níveis eram meros ambientes geográficos. As variações surgiram com o avanço da tecnologia e a diversificação da
cultura. Pessoas se aglomeraram ali, fazendo com que as perfurações já detalhadas aumentassem e, inadvertidamente, permitindo a entrada de criaturas. No entanto, as pessoas permaneceram, fato que foi facilitado pela transformação gradual do nível 11 em uma cidade. Os primeiros registros de que o nível 11 era uma cidade datam de 5 milênios antes de Cristo. Se os Backrooms existem desde sempre e sempre copiaram as Frontirons e o nível 11 evolui, então faz sentido que, sei lá, quando não existiam humanos ainda nas Frontirons, os Backrooms poderiam ser apenas lugares naturais, tipo florestas, planícies, já que não existiam pessoas para construir nada ainda. Então essa conclusão da wiki é bem lógica até certo ponto. Afinal, como eu expliquei, essa wiki ainda não necessariamente destrói a questão dos Backrooms serem atemporais. Os Backrooms são atemporais e podem puxar coisas do futuro e do passado. Então nada impede de que na época que ainda não existiam humanos nas Frontirons, ainda assim os Backrooms copiassem aqui e ali um ou outro nível do futuro naquela época. Mas assim, hoje está nítido nos Backrooms que a maioria dos níveis são cópias de algo atual das Frontirons. São poucos níveis que são, por exemplo, futuristas ou antigos. São a minoria, ou seja, tudo indica que muito antigamente, quando os humanos ainda não existiam, os Backrooms teriam predominantemente níveis naturais, planícies, florestas, mas que, como exceção, às vezes poderia surgir um ou outro nível que puxasse do futuro das Frontirons e aí apareceria alguma coisa, alguma criação humana, que só viria a surgir depois. Se nós temos hoje o nível 0.1, que não existe nas Frontirons ainda, então faz sentido que na época eles também tivessem algo, mas não seria a maioria. Até certo ponto, essa nova wiki do nível 11 demonstra que os Backrooms, no geral, seguem sim a atualidade das Frontirons, mas apenas no geral, porque ele pode sim copiar algo do futuro do passado. Se as pessoas citadas no nível 0.1 são pessoas do futuro que caíram nos Backrooms, então nada impede que um evento interessante pode ter acontecido. Em uma época em que os humanos nem existiam ainda nas Frontirons, nos Backrooms um nível pode ter nascido, um nível que copiava o lugar do futuro das Frontirons, onde os humanos agora existem. Então pode ser que em um momento dentro dos Backrooms, onde nem existia um humano nas Frontirons, algum humano do futuro das Frontirons pode ter caído nos Backrooms num passado em que eles nem existiam ainda, tecnicamente. Ou seja, existe um potencial de que nos Backrooms os humanos tenham de certo modo existido primeiro do que nas Frontirons. Afinal, eles puxaram no passado, onde não existiam humanos ainda, algum humano do futuro das Frontirons. Isso é interessante, porque isso pode indicar que, quem sabe, uma civilização possa ter existido nos Backrooms, uma civilização humana, antes de uma civilização humana nas Frontirons. É plausível, é possível. Imagina que muito doido se na lore dos The Lost isso fosse canônico. E os The Lost, na verdade, são humanos que antecedem os humanos das Frontirons. Seria muito interessante, seria um grande plot. Entidades do nível 11. O nível 11 não é apenas um centro para humanos. Uma grande variedade de entidades de todos os Backrooms também residem nele. Não parece haver uma população nativa de entidades, pois mesmo que não esteja claro de onde as entidades se originam, a correlação entre áreas de entidades de alto nível e entradas e saídas de alto nível sugerem que todas as entidades são estrangeiras. Criaturas comuns como Facelings e Hounds são entidades mais numerosas do nível 11. As mais raras, como Luke Cranes, aparecem com menos frequência. Para níveis que se conectam ao nível 11 e que possuem entidades exclusivas desse nível, há uma chance diferente de zero de que elas também possam aparecer no nível 11, como as Living Pizzas do nível 458. Há muito debate em torno do seu efeito pacificador, agora chamado de efeito 11, um fenômeno testemunhado, mas não compreendido, que faz com que as entidades hostis sejam menos propensas a atacar. Não é uma anormalidade infalível, pois provocar entidades deliberadamente pode fazer com que sua passividade diminua, e algumas entidades não são afetadas por isso. Nunca vi um Hound de perto antes. Eles são bem nojentos, né? Essas foram as últimas palavras de Roy Ley, um explorador do Meg, testando os limites do efeito 11, no dia 22 de dezembro de 2021. Bom, vamos dar uma pausa aqui para analisar umas coisas. Repararam que no começo da wiki tem uma descrição de que o nível 11 foi escrito pelo antigo líder do BNTG no banco de dados deles, o que implica que essa página é do banco de dados do BNTG. Mas o fundo da wiki não mostra isso. Mostra um fundo geral, normalmente do Meg. A wiki em momento algum me passou uma vibe da escrita do BNTG. Parece realmente uma wiki normal do Meg, o que me passa de que talvez tenha rolado uma parceria entre o Meg e o BNTG para escrever esse artigo do nível 11, já que é um nível tão importante de ser escrito em detalhes. Então, mesmo que tenha sido escrito por um membro do BNTG, ele tá no banco de dados do Meg mesmo, provavelmente por conta de uma parceria. Outra coisa, no texto que fala sobre a evolução do nível 11, que fala que os níveis evoluem com o tempo é um link
wiki, leva para uma wiki que não existe. E aqui temos uma questão interessante. Eu fui verificar no Wayback Machine se essa página tinha alguma página antiga salva, e não tem nenhuma página antiga salva dessa página. Ou seja, tudo indica, já que o nível 11 é recente, e qual seria a chance de um nível recente citar algo que vai ser deletado logo na sequência, parece que colocaram aqui um conceito que ainda vão evoluir. Não é que essa página não existe porque ela foi deletada, essa página não existe porque ela ainda não foi criada. Provavelmente eles lançaram esse nível aqui e deixaram aquilo ali para alguém desenvolver essa ideia dos níveis evoluírem, mas a página não existe ainda porque ainda ninguém fez, mas provavelmente é uma ideia a ser feita, não uma página que foi deletada. Então provavelmente será canônico no futuro essa questão dos níveis evoluírem. Quer dizer, meio que já é, o nível 11 meio que já torna isso canônico, mas ainda vai ter uma página que explique melhor sobre essa questão. Não sei como isso será apresentado, mas acho válido. Explica muita coisa dos backgrounds na real. Eu só espero mesmo que eles não percam a mão com essa ideia, porque se eles perderem a mão, eles vão causar muitos furos com outros níveis. Tipo as coisas que eu já citei, com os níveis futuristas e níveis antigos. Espero mesmo que só se aplique a alguns níveis. E aqui preciso falar algo importante. Vou fazer com esse nível aqui mais ou menos o que eu fiz com o Hub. O novo Hub era grande, então eu dividi ele em partes. E basicamente foi a semana do Hub. Saiu a parte 1 na segunda, a parte 2 na quarta, a parte 3 na sexta. E até sobrou pra semana seguinte. Como eu preciso manter frequência por conta dos padrões do YouTube, ou eu não faria esse nível aqui nunca porque ele é muito enorme, ou eu teria que dividir ele em partes. E o plano é o seguinte. Eu li nesse vídeo aqui o nível 11 geral, até uma aba de entidades. Mas vocês repararam que ficou faltando a aba de colônias, aba de entradas e aba de saídas. A aba de colônias e entradas e saídas são duas abas enormes. O plano é o seguinte, em uma segunda vai sair esse vídeo aqui, em uma quarta vai sair a aba de colônias e em uma sexta vai sair a aba de entradas e saídas. É o único jeito que eu pensei de dividir essa wiki aqui. Eu acho que mais ou menos cada vídeo vai ficar com mais ou menos o mesmo tamanho. Só que ainda assim os 3 vídeos vão ficar enormes. Para os membros não vai ser tão rápido quanto vai ser quando sair para o público geral, porque o nível 11 tá muito grande mesmo. Então talvez eu consiga lançar cada parte do nível 11, talvez uma vez por semana ou a cada 2 semanas, quem sabe. Depois que as 3 partes estiverem para membros, aí sim eu vou escolher uma semana para ela sair para o público geral. Já sei que vão encher o meu saco nos comentários falando que o nível 11 tá novo, tá para membros, há mais de um mês e não sai para o público geral. Eu tenho certeza que reclamariam muito mais na real se eu lançasse o nível 11. Esse vídeo aqui é a primeira parte e depois ficasse um mês para lançar a próxima. Então eu acho melhor segurar mesmo e lançar tudo de uma vez. Enfim, YouTube, né? Sobre o nível 2, eu ainda quero lançar ele inteiro, porque eu sinto que ele não tá tão divisível quanto o nível 11. O nível 11 eu sinto que deu pra dividir ele certinho, porque a aba de colônias, a aba de entradas e saídas e a aba de descrição e entidades, eu senti que elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Então dava pra separar certinho em 3 vídeos e finalizar isso em uma semana, já que eu não gosto mesmo de lançar uma parada e ficar meses pra lançar as próximas. Mas o nível 2 eu não senti que ele é tão divisível quanto o nível 11. O nível 2 parece ser tudo muito junto, muito uma coisa só pra dividir, saca? O nível 11 parece muito mais aberto a ser dividido do que o nível 2. Enfim, eu tô dando meu jeito de tentar fazer as coisas, tá ligado? Tô me esforçando, juro. É um pouco mais difícil do que parece. E comenta aí, cidade, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final. E pra membros, espero paciência de vocês. E pro público geral que já tá vendo esse vídeo, até quarta-feira com a segunda parte. E até sexta com a terceira parte.